Estamos ao vivo aqui pelo Instagram mais uma vez e, como eu sempre digo, quando entramos em live, porque o assunto é um pouquinho longo. Desde já agradeço a todos vocês que têm me seguido aqui pelo Instagram, sou muito grato. Deixa eu só melhorar esse retorno um pouco aqui. Som. Eu sou muito grato a vocês que têm me acompanhado pelo Instagram e peço também que vocês possam estar se inscrevendo no canal do YouTube, Michel Felizmino. Lá a gente tem postado vídeo diariamente, toda semana, né? Semanalmente. E temos feito também, como compartilho com vocês aqui, uma série muito bacana, uma entrevista com o apóstolo Paulo. Muito interessante, tá? Não perca não, para você que gosta de estudar a Bíblia aí, quer conhecer um pouco mais sobre este apóstolo, evangelista, missionário, que revolucionou aí com as suas missões, né, com suas viagens, o Evangelho de Cristo, trazendo e levando o amor de Cristo a todas as criaturas. Não perca lá no canal do YouTube. Olha, como é de praxe, a gente coloca todo dia um devocional, né? Pequeno devocional aí, vocês têm acompanhado. Nós estamos no livro de Salmos e depois eu irei ver qual livro que a gente deve continuar depois de Salmos aí. A gente vai trabalhar todo o livro com devocional diário. Quando encerrar no Salmo, a gente vai ver aí qual que a gente trabalha. Mais provável que talvez eu devo ir para o Novo Testamento. Aí eu vou escolher um dos evangelhos ali. A gente está fazendo um devocional diário. Aí. Mas o que a gente vai falar hoje é a continuação da série que a gente tem feito aqui pelo Instagram. Fruto do Espírito Santo. Suas características aí. Nós vemos falando já, né, nos vídeos anteriores. Vou pegar aqui só para acompanhar. Nós já falamos sobre algumas características. Você que não assistiu ainda, está postado na nossa galeria. Você pode estar aí pode estar assistindo. Só melhorar um pouquinho o som. Teste. Oi, som. Então nós já falamos aí sobre o fruto do Espírito Santo com algumas características. Nós falamos de paz, amabilidade, mansidão, fé. E hoje nós iremos falar sobre humildade, que não é fácil. É um tema um pouco difícil de ser trabalhado, porque a humildade ela vai abranger muito mais do que a gente pensa. Ser humilde. O que é ser humilde? Ser humilde, primeiramente, a gente vai abrir mão de muita coisa da nossa vida. A gente vai ver aqui, a gente vai citar um exemplo de personagens, né, bíblicos que depois de uma certa situação se mantiveram humildes. E não é fácil, às vezes, a gente ser humilde, mas é preciso. Perante a presença de Deus, nós não somos ninguém. Nós somos apenas servos e, digo mais, servos devedores, devido ao grande amor que Deus demonstrou para o ser humano através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, o perdão dos nossos pecados. Então vamos lá. Texto base da nossa série, como vocês que já têm acompanhado, sabem, está lá no livro de Gálatas. A carta aos Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. A carta à igreja de Galácia. No capítulo 5, leremos versículo 22 e versículo 23. Acompanhe comigo a leitura. Mas o fruto do Espírito é
amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha aí, a humildade se encaixa em domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Este é o texto base da nossa série Fruto do Espírito Santo. Vamos lá. Olha, humildade. Vou baixar um pouquinho aqui. Ok. Humildade não é uma característica fácil de ser dominada, porque dentro da humildade você vai ter que abrir mão do seu ego. Dentro da humildade você vai ter que abrir mão do seu orgulho. Às vezes, mesmo você tendo razão numa discussão, você, dependendo da situação, você tem que se demonstrar humilde. E como assim? Porque nós, seres humanos, temos tendência ao egocentrismo, ao orgulho, que aí vai se encaixar várias coisas dentro disso aí. Nós queremos sempre ser melhor do que o nosso próximo. Aí, às vezes você pensa em grandes coisas. Não, mas às vezes no mínimo do mínimo, do mínimo, do mínimo. E a humildade se encaixa nisso aí. Vamos ver um trecho e falar. Eu vou contar uma história, vou ler uma história para vocês, bíblica, aonde vai falar um pouquinho de uma situação onde esses dois personagens poderiam ser muito bem engrandecido, até, como se diz, louvado, aplaudido por isso. Mas aí que entra a diferença da humildade. Como lidar com a humildade. Eu vou ler para vocês aqui. Vai estar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. É um pouquinho longo, mas para entendermos a história e a gente entrar dentro do tempo, humildade, vai ter que ser preciso ler. E depois que a gente lê essa história e que entendermos a situação, o contexto, aí vocês vai ficar muito claro em questão de humildade. Por quê da humildade? Principalmente quando você é cristão. Tudo que nós fazemos, ou devemos fazer, ou iremos fazer, tem que ser para a honra e glória de Deus. Porque se nós estamos, exemplo, aqui hoje vivo, é porque Deus tem nos guardado, tem nos fortalecido, tem nos protegido, tem nos dado fôlego de vida. Nós, pelas nossas próprias forças, nós não somos capazes de fazer nada. E a história aqui que nós vamos contar no livro de Atos, capítulo 14, vai falar um pouco a respeito disso. Paulo e Barnabé em Icônio. Vamos lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Sinagoga, para quem está acompanhando a série, uma entrevista com o apóstolo Paulo, lá no YouTube eu irei falar o que é uma sinagoga, tá bom? Em um dos vídeos que serão postados, eu vou explicar um pouquinho o que é a sinagoga. Então não deixe de acompanhar lá no YouTube.
uma entrevista com o apóstolo Paulo. Muito bacana, muito interessante para todos aqueles que têm interesse de aprender um pouco mais da palavra de Deus, principalmente sobre a vida do apóstolo Paulo. Continuando aqui, versículo 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, lava da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizeram sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo das cidades. Um era pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades, para ultrajar, apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia e Caônia, uma circunvizinhança onde anunciaram o evangelho. Beleza, então nós nos primeiros versículos aqui do capítulo 14 de Atos, nós vemos que Paulo e Barnabé fugiram devido a estar sendo perseguidos, e não era diferente. Como eles, outros apóstolos também viviam sendo perseguidos por levar o evangelho, levar o amor de Cristo naquela época. Mas no versículo 8 vai continuar sobre o lugar que eles estavam, sobre Listra. Eles vão acontecer algo milagroso ali. Vamos ver o que acontece a partir do versículo 8, em Atos capítulo 14. Em Listra, acostumava estar sentado um certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Então, olha para você ver que o autor de Atos, ele deixa bem claras as características desta pessoa. Primeiro, aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Então, quer dizer, está explícito que este homem tinha uma doença desde o seu nascimento. Então, ele deixa bem claro para que nós possamos entender sobre isso, para não ter dúvida sobre o que acontece aqui. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. Olha para você ver o perigo disso aqui. Nesse exato momento aqui, foi feito o quê? Foi operado um milagre. Paulo olha para aquele aleijado, para aquele paralítico, ainda fala, o autor ainda deixa aqui, fixando os olhos. Ele fixa os olhos e só fala: olha, apruma-se seu corpo sobre os pés e levanta-te. E naquele exato momento, aquele paralítico de nascença, ele levanta sobre os seus pés. Só que, olha o que o povo daquela região falou. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, né, da região, dizendo: os deuses em forma de homem abaixaram até nós. Então, naquele exato momento, o reconhecimento estava indo diretamente para Paulo e Barnabé. Então, isso é um perigo no nosso meio. Paulo fez aquele milagre, não foi pelas suas forças. Paulo fez aquele milagre porque o Espírito Santo habitava nele. Paulo fez aquele milagre através do nome de Jesus Cristo. Vamos continuar a história. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio. Vamos abrir uma aspa aqui. As cidades daquela época, onde Paulo
né, os discípulos viviam ali, principalmente aqui, eram cidades com a cultura grega. Para quem está acompanhando nossa série de vídeo pelo YouTube, você que não é inscrito, se inscreva, Michel Felizmino, o nome do canal. Nós estamos falando sobre a vida do apóstolo Paulo, uma entrevista com o apóstolo Paulo. A gente vai explicar um pouquinho sobre o motivo dessa cultura grega, tá bom? Por que disso tudo? Então, a gente, no contexto aqui, a gente tem que entender o porquê que eles falavam, chamaram Barnabé e Paulo, um de Júpiter e de outro por Mercúrio. Então, vem da cultura, são deuses gregos, do panteão grego, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe aqui, que não fica muito longo. Porque era esse o principal portador da palavra. Então, naquele exato momento, pós o milagre, Paulo e Barnabé começaram a ser adorados, a ser reconhecidos como deuses. Isso é um perigo. Vamos ver o que ocorre. Ocorre o seguinte: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazem isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Então aqui nós vemos nesse exato momento uma postura de um verdadeiro cristão, de um servo de Deus, e a gente vê a humildade entrando nesse exato momento. Porque se Paulo e Barnabé não tivessem agindo pelo Espírito, nesse exato momento eles podiam se gloriar, se vangloriar. Olha, eles estão nos exaltando. Olha, a gente sabe que foi Deus que fez o milagre. Mas deixa a gente ganhar um pouquinho da glória, um pouquinho da fama. E naquele exato momento, se ele não tivesse a humildade de reconhecer a soberania de Deus, o poder de Deus, e que toda a glória e toda a honra tem que ser dado a Deus, a Cristo, no qual operou o milagre naquele exato momento, eles poderiam se dar bem. Naquele exato momento, estava se considerando um patamar, naquela época, da cultura, do contexto grego, ser comparado com um Deus, era o maior patamar que um ser humano poderia ter naquele exato momento. E Paulo e Barnabé, quando eles viram que aquele povo estava comparando ele com um Deus, eles rasgaram suas vestes e falaram: o que vocês estão fazendo? Nós estamos aqui unicamente para pregar o evangelho, trazer o amor de Cristo até vocês. E isso que aconteceu aqui agora, não fomos nós que fizemos. Foi Cristo. Olha que demonstração de humildade. Quantas vezes nós deixamos de ser humildes em nossas vidas? Deixamos de praticar a humildade, de considerarmos que somos pequenos, insignificantes perante Deus. Ou até mesmo, se você tem um dom, às vezes de cantar, de louvar, de se expressar. Quantas pessoas têm deixado subir isso na cabeça? A soberba. E sabendo que tudo que nós temos é dado por Deus. É dado por Deus.
E Paulo e Barnabé, nesse exato momento aqui, eles demonstram uma tremenda de uma humildade, ao ponto de rasgar as suas vestes, demonstrando tamanha indignidade por aquela situação. E deixa claro para aqueles homens assim: olha, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Isso é demonstrar humildade perante a sociedade e mostrar que acima de todos os homens, de todos os seres humanos, está Deus, Criador dos céus e da terra. É assim que nós devemos nos portar. Uma das características, sim, do fruto do Espírito Santo. Porque quando a gente fala de controle, domínio próprio, aqui nós vemos o domínio próprio através da humildade. Eles poderiam ter se vangloriado, poderiam se deixar levar pela fama, mas não se deixaram. E nós devemos fazer isso. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos atos. E quando a gente for ser adorado, ou vangloriado, elogiado, primeiro devemos dar glórias e graças a Deus, porque através dele, da misericórdia dele, é que nós estamos aqui. Seguindo então a leitura, para nós já finalizarmos essa breve live sobre humildade, vamos ver o que acontece, o que continua na história. Versículo 16, para você que está nos acompanhando, o capítulo 14 de Atos, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Então, Paulo explica e demonstra toda a grandeza de Deus, falando que aquele milagre que eles fizeram foi através do Deus vivo, porque eles tinham vários deuses ali, né? E ele estava demonstrando o Deus, Criador dos céus e da terra, o único que deve ser adorado e exaltado. Eles estavam ali através do sacrifício de Cristo, levando o evangelho de Cristo, o amor de Deus através de Jesus Cristo. E ele termina falando: olha, vocês não nos devem adorar, não tem que fazer sacrifício para a gente. O sacrifício, a adoração, a exaltação, ela tem que ser para Deus, unicamente para Deus, unicamente para esse Jesus Cristo que morreu por nós. E é por isso que nós estamos aqui, nesse exato momento. Através da morte de Cristo, do encontro que eu tive com ele no caminho de Damasco. Eu me converti a este evangelho, eu recebi este amor sublime de Deus, eu conheci essa grandeza que é o amor de Deus e posso estar aqui trazendo para vocês e demonstrando através dessa cura, desse milagre que foi feito aqui nessa cidade. Então o sacrifício, a adoração, o louvor, a exaltação tem que ser dado a Deus. A esse Jesus que nós servimos, a esse Jesus que nós estamos pregando, não a nós. Não a nós.
É isso que Paulo e Barnabé demonstram aqui no livro de Atos, capítulo 14, bem descrito e bem relatado por Lucas. Aqui nós vemos um grande ato de humildade, E a humildade tem que estar constantemente em nossas vidas. E o maior ato de humildade que nós podemos demonstrar na nossa vida é reconhecendo o poder de Deus em todas e qualquer situação da nossa vida. Reconhecendo o amor de Jesus por nossa vida. É por causa deste amor que nós não somos consumidos. É por causa deste amor que nós estamos vivos. Não é por mérito nosso. Não é porque você é melhor, pior ou algo parecido. Não. Nós estamos aqui por causa de Deus. E vamos finalizar, então, o capítulo 14. Continuando a exposição da palavra de Deus. Versículo 19. Vamos ver o que acontece, então, após esse episódio que Paulo e Barnabé repreende o povo, falando que todo louvor, toda adoração, toda exaltação daquele momento, daquela cura, deveria ser dirigido a Deus. Vamos ver qual é a reação, então, do povo daquela cidade ali, daquela região. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, Icônia, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Uma pausa aqui, rapidamente. Olha para vocês verem que situação. Paulo foi evangelizar junto com Barnabé. Acabou de acontecer um milagre de uma cura. Eles queriam adorar Paulo e Barnabé, colocando eles como Deus. Paulo repreende, falando que o milagre não vinha dele, mas vinha de Deus, vinha de Jesus, vinha do amor de Deus. E levando o povo ao reconhecimento, à conversão, do entendimento ali, que só Jesus salva. O que eles recebem em troca? O povo fica irado e apedrejam Paulo até acharem que ele estava morto. Olha que coisa que não dá para compreender. Não é diferente do nosso tempo de hoje, parando para pensar. Hoje você às vezes quer fazer o bem e é interpretado como se estivesse fazendo o mal. Paulo aqui, com Barnabé, estava apenas levando o amor de Deus, demonstrando o Evangelho de Jesus Cristo. E só por eles não quererem ser exaltado, glorificado, só para eles não aceitarem qualquer tipo de adoração, eles foram apedrejados. Que humanidade! Mas eu quero dizer uma coisa. O mundo, os seres humanos, todos nascem pecadores. Então nós temos uma tendência pecaminosa, uma tendência maldosa, sem exceção de ninguém. Agora a diferença é quando você tem um encontro pessoal, quando você tem um encontro com o Evangelho de Cristo. Esse mesmo Evangelho que estava sendo pregado aqui na cidade de Listra. Esse mesmo Evangelho que Paulo e Barnabé estavam pregando.
Há uma diferença quando nós temos esse encontro. A nossa vida, ela vai sendo transformada pelo amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. Essa é a diferença quando nós temos um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo e Barnabé estavam levando este amor de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o povo daquela cidade não quis o receber. Versículo 21 do capítulo 14 de Atos, continuando a nossa leitura e nossa reflexão expositiva da palavra de Deus. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-o a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, mesmo depois daquela situação que aconteceu, Paulo ainda continuou fazendo o que ele tinha que fazer, que era evangelizar, levar o amor de Deus. E olha que palavra maravilhosa que Lucas nos descreve aqui no livro de Atos. Olha, que devemos permanecer na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que demonstração de humildade, que demonstração de reconhecimento, mesmo tendo sido considerado morto. Bom dia, Paulo Antônio, bom dia. Mesmo ter sido considerado morto, ter apedrejado, ele devia estar muito machucado naquele momento. Paulo dá essa palavra de consolo. Nos importa entrar no reino de Deus. Não importa o que nós iremos passar, não importa qual momento que estamos passando, devemos nos manter humildes, reconhecendo o amor de Deus, o poder de Deus, o sacrifício de Jesus, porque o que nós almejamos é estar no reino de Deus. Que maravilha! Versículo 23, continuando aqui no capítulo 14, para finalizar a nossa breve live sobre humildade. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, recomendaram ao Senhor em que haviam crido, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegado, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram de Deus com eles e abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Olha que interessante então. Então, depois disso tudo que Paulo e Barnabé tinham passado, eles continuaram a sua missão, que era levar o evangelho, levar o amor de Jesus, demonstrar o poder de Deus, falar que o único Deus que existe é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Eles continuaram a sua missão e não desistiram. Que interessante, que reflexão maravilhosa sobre humildade. É o que nós devemos ter, aprendendo aqui um pouco com Paulo e Barnabé. Mesmo ter operado milagre, querendo, pelo povo daquela época, da cultura grega, chamado, reconhecido como helenistas, não quiseram ter o reconhecimento, demonstrando para ele que o único Deus a ser reconhecido era o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há, tudo aquilo que os olhos enxergavam da natureza, no céu, em cima, embaixo, era Deus. Mesmo sendo apedrejado, praticamente beirando a morte,
eles continuaram a missão, levando o amor, pregando o amor, fortalecendo ali os discípulos que estavam ali de Cristo, as pessoas recém-convertidas. Isso é prova de humildade, de reconhecimento que Deus existe e que Ele é soberano e que está governando todas as coisas e governava a sua vida. E nós vamos finalizar essa live com essa breve reflexão, Atos capítulo 14. Nós vamos só ler nesse exato momento o versículo 22. A gente vai finalizar essa live com esse versículo 22. Grave bem na sua mente. Fortalecendo a alma dos discípulos, exaltando-os, permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa é entrar no reino de Deus. Então, não importa qual seja o problema que nós possamos estar passando. O que importa para nós é que um dia nós iremos estar no céu com Jesus. Nós iremos estar no céu com este Deus Criador dos céus e da terra. O que importa para nós é isso. Vamos nos manter humildes, fiéis à palavra de Deus, porque vai valer a pena. Vai valer a pena até o final, para termos uma vida eterna com Deus. Então, a nossa reflexão de hoje se encontrou no livro de Atos, capítulo 14, todo. Nós expomos o capítulo 14 todo de Atos, com o nosso tema fruto do Espírito Santo, trabalhando com humildade, com o nosso texto base em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Peço a vocês que não é inscrito no nosso canal do YouTube, que se inscrevam lá, que lá nós estamos postando os vídeos em séries ou com temas. Esse vídeo possivelmente irá para o YouTube, né? Porque faz parte do fruto do Espírito Santo e suas características. E também nós estamos falando lá uma série muito bacana sobre a vida do apóstolo Paulo. A série chama-se Uma Entrevista com o Apóstolo Paulo. Para você, né, que quer conhecer melhor, mais profundamente sobre esse missionário, evangelista, discípulo de Cristo, né, autor aí de grande parte do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, se inscreva no canal do YouTube. É o mesmo nome aqui, Michel Felizmino, tá? O canal do YouTube é o mesmo nome nosso daqui. Então, a nossa reflexão sobre o fruto do Espírito Santo e algumas das suas características, ela se encerra aqui agora com humildade. Eu vou postar também no canal do YouTube, né? Eu vou dar uma breve editada, postar no canal do YouTube e vai estar lá também, tá bom? Desde já agradeço a todos vocês que têm me seguido aqui pelo Instagram. A gente também tem um Instagram paralelo a esse, que é Michel_Felizmino. E também nós estamos no TikTok, no Kawaii, com Michel Felizmino também. Tá? Mas não deixe de se inscrever no canal do YouTube, Michel Felizmino, porque lá nós temos feito e postado vários temas interessantes de ser discutido. Tá bom? Muito obrigado. Já compartilhe o vídeo, compartilhe essa mensagem de Deus para todas as pessoas que você puder, levando sim este amor de Deus através de Jesus Cristo pelas nossas vidas. E até a nossa próxima live. Não deixe de seguir lá, se inscrever no canal do YouTube. Abraço para vocês.